Lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo pelo site da IMED e toda a transmissão está sendo gravada em HD e transmitida ao vivo no portal da CAPES, da IMED e do Conjur. Nós vamos ter palestras de mais ou menos 25, 30 minutos e eu já passo a palavra para a professora Virgínia. Vou desligar aqui. Funciona. O idioma para trabalhar pode ser neutro. O idioma para expressar sentimentos tem que ser o idioma próprio da pessoa, do seu país. Grazie ad André. Grazie ad André per l'invito e per aver tenuto nella mente, per aver ricordato alcuni momenti vissuti insieme a Roma. Un'epoca gioiosa e di costruzione. Grazie a tutta l'organizzazione. Otra cosa in italiano e depois empezarò a falar português. Desculpa. Salvatore Satta, un giurista famoso na Itália. O mistero do processo. Ele diz: nulla gli uomini aborriscono come il giudizio, quest'atto senza scopo, che hanno messo al centro della loro esistenza. Ciascuno è intimamente innocente. E il vero innocente non è colui che viene assolto, bensì colui che passa na vida sem juízo. Vamos a empezar. O ventre da baleia. O ventre da baleia era para Benedetta Tobagi o Palácio da Justiça, onde foi comemorado o julgamento dos terroristas vermelhos que tinham matado seu pai. Uma barriga onde a máquina da justiça realiza seus procedimentos codificados. O homem comum mergulha, sentindo muitas vezes um sentido equivocado de alienação. E sim, por quê? Porque o sistema legal é constantemente chamado para desenhar as linhas de demarcação entre o certo e o errado. Então, tangencialmente ou transversalmente, entre o bem e o mal. A relação entre direito e literatura, então, é fonte para o jurista de várias sugestões. Trata-se de uma forma diferente de analisar os diálogos entre a lei e a realidade. E a observação do jurista vem enriquecida. Seu objetivo não é mais verificar o grau de correspondência da arquitetura jurídica à realidade social, e muito menos ir em busca de um maior ou menor grau de utilidade social da mesma, claro. Existe algo que transcende a verdade jurídica e que só a literatura pode entender. É a área cinza da compreensão humana, emocional, sentimental, poética. Isso acontece proprio porque, como afirma um autor italiano, Claudio Magris, a literatura não dá marcas para a vida que flui além do bem e do mal. A vida, então, não tem pretensão de julgar, muito menos de acordo com a formalização do direito. Então, a literatura, que abre um corte no formalismo da lei. Roberto Espósito diz: se você relê com este olhar os grandes textos que abordam a questão do direito,
terra sempre sabe de que eles são capazes de revelar algo do direito. Algo que o direito, dentro de sua própria língua, não consegue compreender. A sombra que rodeia a sua luz, ou mancha escura, onde ele está em risco de extinção. E relacionar os dois universos, conectar os dois elementos, portanto, pode ser produtivo para o jurista. O objetivo é erodir as dogmáticas jurídicas, desacralizar e devolver a lei a seu tamanho, a extensão da ética, trazer à luz, desmetterlich, na ponta dos nossos dedos pálidos, alguns tesouros maravilhosos em uma caverna, encontrándose no fundo do mar. O que a literatura ensina sobre a organização estritamente codificada do direito é que na experiência da vida não há leis gerais. Os casos da vida são sempre imperfeitos, únicos e irrepetíveis. Assim, sentenças, absoluções, tudo isso, tudo são inevitavelmente incorretas. Todos nós estamos, de alguma forma, culpados, mas também, de acordo com um diferente ângulo de visão, todos inocentes. Exata. E assim, os decretos de culpa absoluta parecem inadequados nas obras de Proust, Musil, Hofmannsthal. As situações individuais devem sempre ser rebaixadas no caleidoscópio sociais que influencia a nossas ações, não menos que a nossa vontade. Esta primeira deconstrução do direito tem sido complementada por uma segunda, ainda mais radical, relativamente não mais aos seus limites, mas à sua essência. A lei não parece estar no polo oposto da violência criminal, mas confinar de forma ambígua com ele. O romance de Dürrenmatt, o suspeito, o juiz e o seu carrasco, vão a fornecer uma representação mais tensa. Ele que pretende fazer valer a justiça emprega os mesmos métodos criminosos que pretendem punir. Mas, se o desejo de justiça torna-se uma sede de vingança, o juiz torna-se carrasco. Este, caçador de presa. Estamos no ponto em que a justiça distributiva, que dá a cada a sua sentença, torna-se no desejo de infligir o mal, tornando interscambiável o infrator e a vítima. É isso que Kafka descreve. Mas procedemos. A literatura, por conseguinte, no primeiro sentido, é comentário social. Mas a literatura é também expressão de forma em que a realidade é percebida. E aqui está o que se coloca. Então, lendo Zola e Kafka, qual é? O que os fizeram pensar assim? O quê? A resposta, para mim, envolve uma investigação sobre a retórica. Isso significa compreender o discurso, imaginando que todos os elementos estão imbuídos de significado. No caso de Zola e Kafka, o fio condutor é representado pelo fato que seus textos são fortemente influenciados pelos trabalhos que executam. Crítico e jornalista Zola, segurador e burocrata Kafka. Seu trabalho se riflette na escritura e deixa claro o contraste entre o ambiente de trabalho moderno e a obra d'arte. Em Kafka, a fusão da modernidade e da democracia reflete uma dupla vida de segurador e escritor. É uma fusão que traz à luz toda a inconsistência inerente à era moderna. Nessa trilha se desenvolve uma viagem literária única que envolve relação entre direito e literatura, entre direito e legalidade, desculpa. A questão não é tanto a norma em si, mas seu componente psicológico, teleológico, antropológico. Em Zola, a escritura
deve ser o sentido da realidade social, não ficção. Como jornalista ou escritor, que pode fazer? Só pode apresentar a realidade em sua crueza, escrever crítica social. A vulnerabilidade das classes mais baixas é o assunto da reclamação, uma condição que torna-se em um instrumento na mão de quem? Da burguesia, que quer mostrar a inevitabilidade das distinções sociais. O corpo social é um corpo pobre, que sofre e que é incapaz de comunicar-se com as instituições. Germinal, significativo, ou a procissão. A procissão de pessoas que gritam e atravessam de numerosas minas, real corpo de demônios sanguinatos, sangrentos. Mas a verdadeira causa do ódio proletário não se encontra na perfídia da classe inferior, não, desprovida de verdadeira dignidade, intrinsecamente bárbara e violenta, como o criminalista italiano Lombroso chegou a afirmar. Ele encontra-se na singular estupidez dos padrões. Os trabalhadores foram submetidos à exploração servil, a condições desumanas e degradantes. Ele achava que os verdadeiros culpados, isso lá que fala, eram todos, que este foi o resultado de uma culpa coletiva, secular. Ah, claro, os brutos, os autores dos massacres, mas brutos que não sabiam ler e acabaram de morrer de fome. Condições que conduziram às barricadas de Paris no ano 1848. O declínio econômico e a pobreza inevitavelmente geram o alcoolismo, a criminalidade, a propensão à violência, devastação física e moral, que ressaltam quão fortes sejam as desigualdades sociais. Descrita e a banalidade da vida cotidiana, as paixões mórbidas que lembram Thérèse Raquin, o crime e o desordem, as condições das classes sociais e toda a miséria do proletariado. O épico suburbano mantém a cena nell'Assommoir, uma periferia urbana que não tem nada da vida do campo e está condenada a ser excluída do conforto da cidade. O objetivo de Zola: fornecer uma descrição da taxonomia social que resume, na França, o Segundo Império. Surge de forma muito clara a concepção determinista do naturalista francês. Consideradas determinadas condições, o evento acontece com necessidade inflexível. A revolução será inevitável se as condições de vida e trabalho destes demônios, homem desesperado, não animais selvagens, desprovidos de sentido e racionalidade, não sejam profundamente melhoradas para a parte da burguesia e do governo. Aí que uma forte tensão, uma luta forte, muito forte, entre uma estratégia top-down, com base em políticas públicas e econômicas da burguesia, e um modelo de baixa para cima, com base nas necessidades dos pobres. No fundo do seu trabalho, encontra-se a representação ideológica de uma classe média industrial e progressista, na qual um papel central é desempenhado, e aqui l'alma civilista, privatista, pela livre vontade dos operadores do mercado. A ideia qual é? A ideia é que a abertura ao voluntarismo, o dogma da vontade, pode transformar a sociedade e a pobreza, incentivando e facilitando o investimento de capital. Nesse clima, que passa? Um clima de confiança total sobre o papel dos bancos como forma de impulsionar a economia, nasceu o quê? Nasceu o projeto de renovação de Paris, o projeto do arquiteto Haussmann, então, e depois, destinado a fracassar em quê? Na especulação, todo mundo é país, e na corrupção, por um lado,
É nesse clima que amadurece a lei sobre a lei fundamental na Europa e, acho que também, sobre a expropriação por pública utilidade. Por outro lado, a necessidade da burguesia de proteger seu privilégio da massa pobre, que leva a que solução? A solução das avenidas, larga, ampla. Por quê? Porque são ruas onde é impossível levantar barricadas. É mais fácil descontrolar as massas. A arquitetura que se inclina para a necessidade da ordem pública e da segurança militar, em vez de melhorar as condições de vida. Então, meu Deus, fala Zola, a justiça, que última ilusão. Querer ser justo não é uma quimera quando a verdade está no meio do cardos. O fio fino que liga Zola e Kafka é na descrição de uma sociedade em que os indivíduos não está permitido realizar suas aspirações. É uma sociedade expressão de conformidade e mediocridade. A concentração crescente da população na cidade, mencionada para Zola, e que levou a suspender a renovação de Paris, organizada, pensada dal arquiteto Haussmann, tem em Kafka a mesma carga negativa. Neste contexto, em Kafka, a descrição da modernidade não deixa espaço para relações personais que se deterioram. A mesma coisa em Zola, para ambos os autores. A linguagem é percebida como um instrumento de comunicação, mas ele, como instrumento de comunicação, tem seus limites. A batalha do escritor é compreender a verdade e garantir o entendimento. Mas mais o escritor detalha sua linguagem para capturar a complexidade da realidade social e mais a linguagem é inadequada. O discurso de Zola para onde? No limite da vulnerabilidade social. Em Kafka, o agravamento das relações humanas abre a perseguições e a explorações perpetradas pela justiça. Não é coincidência que ao colocar o tribunal em um dos bairros mais pobres da cidade, o processo mostra como a implementação da conformidade social passa através da negação do indivíduo. Uma cadeia ininterrupta de erro de justiça, julgamento injusto, violência da prisão, o sofrimento humano, vincula diferentes momentos e diferentes regimes, até aprender toda a sociedade organizada em um sistema incapaz de se renovar e de garantizar a todo uma justiça autenticamente justa. Confronto dramático entre modernidade e burocracia. Luta, contrasto, na perspectiva, em Kafka, da construção do conceito de Heimat. Falo aqui em italiano. Não posso andar via, aqui no processo, no castello. Non posso andar via, disse K. Sono venuto qui per restarci e ci resterò. E con una contraddizione che non si diede la pena di spiegare, soggiunse, quasi parlando a se stesso. Che cosa mai avrebbe potuto attirarmi in questo paese così tetro, oscuro, sinso, se non il desiderio di rimanervi, di ficcare lì? Luta, che è confronto, no, Kafka, entre Gemeinschaft e Gesellschaft, o direito como expressão de Gesellschaft e direito fragmentário, paradossal, contraditório, injusto. E o que acontece com Joseph K. Entre o primeiro e o 10º capítulo, rispettivamente polo da commedia e tragedia, si desenrolla
o processo, verdadeiro caminho da cruz, que o Joseph vai enfrentar com ousadia. A reação em frente ao juiz é veemente, protesta, se indigna, arrebata o caderno das mãos do juiz. Canalha, mantenha sua entrevista para vocês. É a resposta com a qual o Joseph deixou a sala da audiência. Antes de ceder à resignação, ele parece ser submetido a dois tipos diferentes de avaliação, uma moral, uma civil, como acontece no caso do direito civil, do direito canônico. Apesar que ambos são baseados no corpus juris, ainda desenvolvem procedimentos que negam sua proximidade. No processo, a culpa é produzida pelo tribunal, é uma criação arbitrária. A característica do processo em que o Joseph está envolvido se refere de uma maneira interessante ao direito penal austro-hungarico, em vigor no momento em que Kafka escreveu. Se você lê como se desenvolvia o processo austro-hungarico, claro, Kafka foi advogado e, por causa do seu trabalho, conhecia muitas coisas e tomou muitas indicações para descrever o caso enigmático do processo. E no processo, assim como na colônia penal, explora a questão da culpa objetiva, desprovida de qualquer referência ao fato e ao sujeito. Uma vez iniziado um processo contra uma pessoa, ela é culpada pelo simples fatto de ser submetida ao processo. E não há possibilidade que o tribunal kafkiano mude sua mente e afrouxe seu estrangulamento sobre um infeliz acusado, completamente hipnotizado e absorvido dia após dia, porque l'inestricabile, suffocante labirinto complicato che è o tribunal, terra do espaço por tempo indeterminato, onde até mesmo o cidadão é estrangeiro. Mas, enquanto no processo, a dimensão do direito penal é punitiva, no Castello não. No Castello, a dimensão em que Kafka se move é sim a dimensão dos direitos privados. E seu tom é conciliador, típico de uma justiça restaurativa. O direito do Estado, no Castello, não está envolvido, como é envolvido no processo. O senhor do Castello condenou ao exílio o personagem, fazendo aplicação das regras consuetudinárias. E Emile Durkheim, por sua vez, já havia revelado a existência de diferentes níveis de solidariedade e coesão social e moral. Quando a sociedade se difere, o direito evolve e passa de uma forma repressiva, a pena, a uma forma de reparação, a compensação, que é típica do direito privado. A lei, antes que se encontra o personagem do Castello, K, homem de campanha, é muda. É uma lei consuetudinária, incompreensível. É emblemático o retrato da justiça encomendado ao pintor judicial Titorelli. Ela é representada como? Com os olhos vendados, a báscula em sua mão e as asas nos calcanhares, no ato de execução. Justiça e vitória, juntos. Mas observa K, o personagem perplexo, que não é uma boa combinação. Por quê? Porque a justiça deve ficar parada. Em caso contrário, o equilíbrio está se movendo e não pode a justiça pronunciar um verdicto justo. Mais que a deusa dá
justiça e vitória, a figura em questão parece muito mais lembrar a deusa da caça, a justiça e o caçador kafkiano. É uma metáfora das dificuldades dos homens modernos, de entender a lei e seu mecanismo. E, finalmente, a metáfora da dicotomia irrimediável que existe entre as exigências de justiça e sua atenção à universalidade. Joseph Kappa autofló peculiar, porque constantemente, ¿qué hace? Quiere direito, apoiado por uma fúria de interpretação, obcecado do agire cumprimento, incumprimento, o actum de kantiana memória, o dever para o dever, depois da luta, depois do contraste, ele vai aceitar a sentença sem julgamento. Este é o peso do personagem kafkiano. A crescente angústia de não poder ser absolvido. Assim, para Gregor Samsa, homem envolto em um sistema familiar e social, sórdido e moralista, condenado a trabalhar em uma empresa onde a menor negligência causava o maior suspeito. O drama de Joseph Kappa se refere ao mistério mais doloroso da cultura cristã, uma acusação injusta, um julgamento, um perdão negado, uma matança ritual. O protagonista não sabe o crime pelo qual ele é acusado. Muito famosa é a frase do início do processo, não? E sua corte é invisível, é inacessível, metafísica, fantasia literária, a profecia da brutalidade iminente? Talvez não completamente, porque escreve outro autor italiano, De Cataldo, aspectos kafkiano, do que chamaríamos hoje tipicamente kafkiani, por muito tempo, permanecem presentes no Código de Procedura, mesmo na democracia mais avançadas. Basta pensar em exemplos atuais e notórios. A todos, a prisão de Guantánamo, os casos de rendition. Em Itália, o centro de detenção para imigrantes, prisões verdadeiras, sem julgamento. Tudo isso acontece hoje. A imprevedibilidade e a incontrolabilidade das decisões judiciais, a falta de fiabilidade do juiz, a ignorância dos advogados, que perdem de vista a dignidade da profissão, a dificuldade em conhecer o julgado, graças ao modo sincopado de apresentação da sentença, a impossibilidade de conhecer a lei e, em seguida, de respeitá-la, o difícil diálogo com o juiz, incluindo audiência, protocolos rituais inúteis, troca de memórias não lidas ou, de vez em quando, lidas. Os indivíduos que são reconhecidos não por suas qualidades pessoais, mas por causa de sua participação em um grupo social, de ascendência familiar. A desigualdade
entre os homens, mesmo quando nós outros todos falamos farisaicamente de igualdade. A literatura, no final, ela ajuda a entender que a verdade judiciária não é a única possível, que ele deve ser colocada em um mundo de relação em que as ações dos homens são expressões de complexidade, uma complexidade baseada em uma lei mais profunda que o direito não pode explorar. Também, neste entendimento, repousa o ponte invisível que liga as duas margens da literatura e do direito. Obrigada para todos. Muito obrigado pela exposição, professora Virgínia, um prazer. Já adianto que não haverá espaço para perguntas, pelo avançado da hora, e já passo diretamente a palavra para a professora Henriette Caran, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, o agradecimento pelo convite e parabenizo, então, a comissão toda, essa gurizada aí que está, ano após ano, dando todo esse suporte para que esse evento se realize. Eu intitulei o meu texto Figurações da Degradação da Dignidade Humana em Zola e em Kafka. Diante do tema proposto para essa mesa, eu escolhi trabalhar com duas obras, Germinal, de Zola, e A Metamorfose, de Kafka. E pretendo abordar a vulnerabilidade e a desumanização a partir dos âmbitos que cada um dos textos abarca, o âmbito coletivo e o âmbito individual, e dos tipos de conflito que essas duas narrativas oferecem enquanto representações literárias do homem e do mundo, o conflito social e o conflito existencial. Tudo isso com o intuito de examinar, mediante o confronto dos diferentes processos de zoomorfização por elas apresentados, as figurações da degradação da dignidade humana. O romance de Zola vem a público em 1885 e reflete as transformações políticas, econômicas e sociais promovidas pela Revolução Industrial na França do final do século XIX. Já a novela de Kafka, que é escrita em 1912 e publicada em 1915, pode ser associada à crise da modernidade que se instaurou entre o final da Belle Époque e a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Separadas por 30 anos e escritas por autores de nacionalidade, língua e cultura diferentes, é natural que as duas obras apresentem peculiaridades, decorrentes tanto dos distintos contextos históricos que marcaram suas produções, quanto da originalidade dos estilos dos dois escritores e das estéticas literárias vigentes. Assim, o Germinal se inscreve no naturalismo, sendo a obra pautada pelos ideários do determinismo e do marxismo, aos quais Zola é tributário. Enquanto a Metamorfose pode ser inscrita tanto no modernismo quanto no realismo mágico, respeitado seu caráter existencialista e sua vinculação à estética do absurdo. Entretanto, quando se toma a retórica como pano de fundo para a análise das obras, constata-se a presença de um elemento que é comum aos dois textos, essencial a ambos, apesar da singularidade com que aparece em cada uma delas: zoomorfização. Enquanto figura retórica, ela é empregada para aproximar o comportamento humano do comportamento animal e foi muito utilizada pelo naturalismo sob a influência das concepções darwinianas. Aqui no Brasil nós temos um texto que é exemplar nesse sentido, que é o Cortiço, do Luiz de Azevedo. No Germinal, tanto as descrições quanto nas ações narradas e até mesmo na expressão das personagens, nos seus pensamentos, nas falas, são inúmeras as vezes em que se pode observar a recorrência à zoomorfização, para figurativizar as condições desumanas em que vivem os mineiros de Vorro e suas famílias. A própria estrutura arquitetônica da mina figura como um animal, animalidade que se estende e abarca a todos que nela trabalham, afinal, sendo a obra atrelada ao determinismo, o meio fatalmente influenciará o homem.
de tal modo que não é de se estranhar os elementos presentes na primeira descrição de Varro, em que o discurso do narrador incorpora as percepções do recém-chegado Etienne. E eu cito: esta mina, apertada no fundo de um buraco, com suas construções de tijolo atarracadas, de onde sobressaía uma chaminé que mais parecia um chifre ameaçador, dava-lhe a impressão de um animal voraz e feroz, agachado, à espreita para devorar o mundo. O escapamento da bomba, essa respiração grossa e ampla, resfolegando sem descanso, era como a respiração obstruída do monstro. Na sequência, ele vai conversar com o mineiro e vai ficar sabendo que o pai, 2 tios, 3 irmãos desse mineiro morreram nessa mina. E ele olha de novo para os fornos e vem o seguinte trecho: a Varro, no fundo do seu buraco, com sua postura de bicho maligno, parecendo cada vez mais retraído, respirava agora mais grossa e amplamente, como que sofrendo com sua dolorosa digestão de carne humana. É também recorrendo à prosopopeia zoomórfica e à zoomorfização que será narrada a descida de homens, mulheres e crianças. Esse cidadão com quem Etienne conversara e que falara da morte dos seus familiares havia começado a trabalhar nas minas aos 8 anos de idade. Etienne, que consegue um posto, uma colocação, ele está em busca de emprego, acompanha um grupo. E aí vem o seguinte trecho: só uma coisa ele compreendia perfeitamente na confusão do embarque: que o poço engolia magotes de 20 e de 30 homens, e com tal facilidade que nem parecia senti-los passar pela goela. Os elevadores subiam e desciam com seu deslizar de animal noturno, tragando homens que a goela do buraco parecia beber. O embarque continuava em cima e embaixo, num atropelo confuso de gado. Não é a primeira referência a gado na obra, não é a última. E também não se limitam ao gado as associações. Diversifica-se na alusão a, e agora eu vou citar palavras, expressões: insetos humanos, cães sarnentos, carreiro de formigas, lobas, ou ainda ao saltitar de cabra, a cara de rato, ao cacarejar da galinha, à agilidade da serpente, ou ao focinho de macaco de determinada personagem. Exemplar nesse sentido é o trecho em que o narrador relata o esforço de Catherine, é a jovem por quem ele vai se apaixonar ao longo da obra, e ela também trabalha nas minas, e há um momento em que está muito quente e ela tira a camisa. E a descrição é a seguinte: nua, deplorável, rebaixada ao trote de fêmea, ganhando a vida pela lama dos caminhos, esfalfava-se com a garupa coberta de fuligem e barro até a barriga, como uma égua de carroça, de 4 patas, ela empurrava o vagonete. Como se pode constatar, por vezes a zoomorfização se constrói mediante processo mais sutil e elaborado, sendo impressa pela escolha de vocábulos comumente empregados para referir ações de animais, no farejar, no trotar a 4 pés, no rastejar. Mas se mostra ainda mais significativa quando, invadindo a esfera da linguagem, diz respeito à mudez, ao gaguejar ou à emissão de uivos, urros e grunhidos. Mais instruído e politizado que os outros, Etienne se revolta com a ideia de ter que ser um animal a quem se cega e esmaga. Não podia compartilhar da resignação de rebanho dos demais. Acreditava na igualdade entre os homens, na justiça que exigia que os bens da terra fossem repartidos entre todos, e exortava-os à greve, defendendo que, aspas, o mineiro não era mais o ignorantão, a besta esmagada nas entranhas da terra. Um verdadeiro exército brotava das profundezas das galerias, uma messe de cidadãos cuja semente germinava e faria estalar o chão num dia ensolarado. A greve, por fim, eclode, e como os patrões não cedem, estende-se por mais tempo do que era possível suportar.
Vitimados ainda mais pela fome, os mineiros e suas famílias iniciam uma marcha de destruição. E aí nós temos expressões do tipo: realmente a cólera, a fome, os 2 meses de sofrimentos e aquela correria desenfreada pelas minas tinham transformado em mandíbulas de animais ferozes as feições plácidas dos mineiros. Os atos de violência atingem seu clímax quando os mineiros se dirigem ao armazém de Maigret. É o comerciante que só prorrogava as dívidas contraídas pelos mineiros se as filhas ou as esposas fossem entregues para manterem relações sexuais com ele. Ele tenta fugir, sobe no telhado do armazém, escorrega, cai morto. Diante do corpo caído, morto, as mulheres se juntam e profanam esse corpo, né, cortando os genitais, colocando numa lança como se fosse um estandarte. No filme, a cena é terrível. No texto, mais terrível ainda. Porque, como já diziam os gregos, né, quando a gente não coloca em cena algo e enxergamos, que nem diz a minha neta, com os olhos de dentro, né, os olhos para dentro, é muito mais terrível as imagens que nós criamos, né? A animalidade chega assim ao seu ápice. Uma leitura simplória do Germinal levaria a pensar que a luta pela igualdade social exigiria que aqueles que sempre foram tratados como animais assim se comportem, para que pelo uso da força e da violência sejam respeitados e tenham sua dignidade recuperada. No entanto, não se pode desprezar o contexto em que a obra foi produzida, nem desvinculá-la de seu caráter de denúncia social e da postura ideológica e estética do seu autor. Enquanto representação da dura realidade vivida pelos operários das minas francesas do final do século XIX, o romance de Zola propicia a reflexão sobre a necessidade de mudanças sociais que garantissem aos trabalhadores uma vida mais digna. E publicado quase um século após a Revolução Francesa, parece alertar a classe privilegiada para o fato de que o proletariado começava a adquirir a consciência que conduz à luta por uma sociedade mais justa e igualitária, de que os operários não são animais, mas, aspas, homens que surgiam, um exército negro vingador, que germinava lentamente nos sulcos da terra, nascendo para as colheitas do século futuro, e cuja germinação não tardaria a fazer rebentar a terra. Esse trecho bastante parecido com o que eu havia lido anteriormente. Já em A Metamorfose, a zoomorfização está a serviço da alegoria, figura retórica que corresponde a uma metáfora ampliada ou continuada, pois não se trata da mera transposição de traços ou características próprias dos animais para o homem. Na novela de Kafka, o protagonista transforma-se em inseto, e a transformação zoomórfica inscreve a obra numa longa tradição da literatura ocidental, cujas raízes remontam ao livro 10 da Odisseia de Homero, com a feiticeira Circe, né, transformando os companheiros de Ulisses em porcos, e o livro 3 da obra latina Metamorfoses ou o Asno de Ouro, de Apuleio, que narra as aventuras satíricas e picarescas do jovem Lúcio, transformado em burro após fazer uso de um unguento mágico. Na obra de Kafka, porém, a metamorfose não se encontra atrelada à magia e tampouco vem acompanhada de qualquer explicação racional. Gregor Samsa, um caixeiro viajante que trabalhava para prover o sustento dos pais e da irmã, certo dia, ao acordar pela manhã após uma noite mal dormida, percebe, adquire consciência, que se havia transformado num monstruoso inseto. Tendo de se adaptar ao novo corpo e ao seu funcionamento, a deficitária articulação da fala será a primeira das dificuldades que ele irá enfrentar, logo acrescida da dificuldade de locomoção. Paulatinamente, Gregor percebe que seu paladar, seu olfato, sua visão foram afetados, mas em compensação descobre a utilidade de suas antenas, a rapidez com que seu corpo se recupera, o aumento da sua acuidade auditiva
e a satisfação de poder rastejar pelo teto e pelas paredes. Nada disso, entretanto, colabora para que ele seja reintegrado ao convívio familiar. Sua aparência repugnante, que a princípio amedrontara, passa a provocar aversão. Sua presença dentro da casa é suportada e nenhum de seus familiares é capaz de reconhecer nele qualquer resquício de humanidade, pois sua impossibilidade de se comunicar fizera-lhes crer que ele havia perdido a capacidade de compreensão. Na maior parte do tempo, Gregor sobrevive isolado em seu quarto. De lá ouve as queixas sobre as dificuldades financeiras que seus familiares iriam enfrentar, por ele não ter se tornado, por não ser mais alguém produtivo, né? E assiste de longe às operações do pai, da mãe e da irmã, que cada um dá um jeito na sua própria vida, nessas transformações que são operadas nos familiares. A existência de Gregor é considerada um fardo pela família, que se sente cada vez mais aviltada com sua presença. Desumanizado, ele torna-se uma coisa... Tem vida própria. Para cima, senão. Desumanizado, ele torna-se uma coisa da qual é preciso se livrar. Consciente disso, Gregor se entrega à morte sem perder o afeto. Recordava-se da família, aspas, tá? Recordava-se da família com emoção e amor. Sua opinião de que precisava desaparecer era, se possível, ainda mais decidida que a da irmã. Permaneceu nesse estado de meditação vazia e pacífica até que viu que o relógio da torre bateu a 3ª da manhã. Isso é significativo, né? Passagem bíblica. Ele ainda não o relógio batendo, né? Ele ainda vivenciou o início do clarear geral do dia lá do lado de fora da janela. Depois, sem intervenção de sua vontade, a cabeça afundou completamente e das ventas fluiu fraco o último fôlego. É possivelmente a consciência e a afetividade do protagonista que se mantêm intactas o que mais nos comove. É com elas que a nossa humanidade dialoga e são elas que possibilitam nos identificarmos com Gregor Samsa. De fato, a zoomorfização mostra-se uma figura privilegiada para tematizar a perda da dignidade humana, sendo a dificuldade ou a impossibilidade de fazer uso da linguagem um elemento essencial, que sobressai em ambas as obras. O que é particularmente interessante na medida em que se entende que a linguagem é a morada do ser, pois, segundo Heidegger, é através da linguagem que o ser se manifesta como sentido. E como a essência do homem repousa na linguagem, aspas, o ser humano não seria humano se lhe fosse recusado falar incessantemente e por toda parte, variadamente e a cada vez. Há, entretanto, diferenças fundamentais no que se refere ao processo composicional e aos efeitos de sentido da zoomorfização nos dois textos. Diferenças que dizem respeito tanto à sua configuração e abrangência, quanto à progressão ou não de seu uso ao longo das obras. No Germinal, os mineiros se veem e se sentem animalizados, como se comprova nas próprias falas com que as personagens se dirigem umas às outras e com que se autodefinem. Animalizados coletivamente, pois desde sempre, por gerações, estiveram vulneráveis à opressão, mas pouco a pouco adquirem consciência de que essa situação se deve ao estado de miséria que lhes é imposto e buscam, de toda forma, revertê-la.
A dificuldade de comunicação que se manifesta nos diversos trechos em que o narrador alude à mudez, ao gaguejo, à emissão de urros, uivos e grunhidos, vai sendo superada a partir do momento em que eles adquirem voz, quando se unem na luta contra a opressão de que são vítimas, escolhem os delegados que irão apresentar os termos de negociação aos patrões, gritam por pão e cantam a Marseillaise. Expressão do seu direito à cidadania e à dignidade a ela correspondente. Assim, a zoomorfização não se faz mais presente no final da obra. A imagem de homens nascendo da terra, a que o narrador e Etienne recorrem, assemelha-se à da passagem bíblica que relata a criação do homem, que está em Gênesis 2, versículo 7. E o Senhor Deus modelou o homem com o barro da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Já em A Metamorfose, o contexto é bastante diverso. O insólito irrompe na vida cotidiana quando Gregor Samsa acorda e subitamente percebe. O relato oferecido ao leitor ao longo da obra concentra-se muito mais nos efeitos do que na origem de tal transformação. Mas fica-se sabendo que a dedicação exclusiva à família e ao trabalho, a disciplina rígida e a obediência servil, a submissão às instâncias do poder, são, paradoxalmente, o que fazem dele um filho, irmão e funcionário exemplar e o tornam um sujeito alijado de qualquer prazer ou satisfação de viver. Alguém que se mostra absurdamente incapaz de insurgir-se e que, quando tenta se comunicar e argumentar, é pedindo desculpas e justificando. E tudo que se ouve é a voz de um animal. De fato, Gregor leva à existência de um autômato domesticado pela vida burocrática, de mera engrenagem, que, seja no universo familiar, seja no profissional, está a serviço da cadeia produtiva. É o homem que, marcado pela abdicação do desejo e pela alienação da vontade, assume a condição de não sujeito. Sua morte adquire, assim, a dimensão de renúncia à vida e ao resto de humanidade que nele ainda habitava. E, ao ser narrada, vamos encontrar quase que os mesmos termos do relato da criação. Depois, sem intervenção da sua vontade, a cabeça afundou completamente e das ventas fluiu fraco o último fôlego. Por fim, resta dizer que as duas obras nos levam a pensar sobre a linguagem como instrumento de poder e sobre a vida nua, conceituada pelo filósofo italiano Giorgio Agamben. E elas nos conduzem inevitavelmente a refletir sobre a realidade brasileira e sobre a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, tarefa que se impõe e que se espera de um Estado democrático. Problematizando o papel do direito e sua ineficácia, enquanto ordenamento jurídico e instrumento de justiça social, e questionando em que medida o direito, ao invés de salvaguardar os direitos fundamentais, não produz um discurso que funda e que legitima uma ordem social de exclusão. E eu encerro aqui com um fragmento do Luiz Alberto Vará, no qual ele aponta para a necessidade de se pensar além do já estabelecido. Vai dizer que a retórica perversa chama esse já estabelecido de valor universal. E nos alerta que algo de novo, esse homem que surge debaixo da terra, deve ser produzido quando nos colocamos diante de termos como direitos humanos, cidadania, democracia, Estado de Direito. Que é preciso, e eu cito Vará, reinventar, refundar, o que quer também dizer poder ver-se a si mesmo desde o outro e para o outro. Repensar tudo que nos foi obrigado a pensar desde as escolas, academias, instituições, desde os lugares dos especialistas, desde os lugares onde se pronuncia a digna voz da majestade, a digna voz das consciências acomodadas, aquelas que se acreditam estar na posse de um lugar de normalidade. Repensar tudo o que nos coloca em situações de discriminação, opressão, exclusão,
seja no lugar de opressor ou do oprimido, do discriminado ou do discriminador. Reinventar as visões de mundo junto aos que não formam parte de todas essas certezas, direitos humanos, cidadania, democracia, Estado de Direito. Um repensar de coração aberto e atento a tudo o que pode dar-se numa relação com o outro, desarmado de certezas ideológicas, com o coração aberto a tudo o que os vínculos com o outro pode brindar, procurando as palavras, os relatos, as ilusões que nos ajudem a olharmos a nós mesmos. Eu acredito que é isso que nós fazemos aqui quando estudamos Direito e Literatura. Obrigada. Obrigado, Henriette, por mais uma instigante exposição. Encerramos aqui pelo avançado da hora. E queria lembrar também que, para quem não pôde vir, eu peço que a plateia indique para os amigos que não puderam vir que está sendo transmitido ao vivo no Conjur e na CAPES, e no próprio site da IMED. Obrigado.